Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para esta palestra e a oportunidade de comentar alguns aspectos sobre a agricultura familiar e a produção de alimentos em tempos de pandemia. Eu queria chamar a atenção para algumas fotos que tem nesse início, de uma área desmatada, de uma partícula viral e de uma área verde, na verdade um sistema agroflorestal da agricultura familiar. Essas fotos vão estar interligadas durante toda a apresentação. Eu pediria também para toda vez que eu falar o nome agricultura familiar, vocês associarem a produção de alimentos. Agricultura familiar, produção de alimentos. Atualmente essas notícias permeiam os noticiários, internet, a gente acha facilmente. Queria só destacar algumas. Pandemia prejudica agricultores familiares, no Diário do Comércio, aqui de Pernambuco, saiu recentemente. Frente da agricultura familiar debate prioridades para o setor frente à epidemia. Coronavírus, agricultores familiares amargam prejuízos em meio à pandemia, a gente vai comentar isso durante a apresentação, e como a pandemia causa um estrago na agricultura familiar, especificamente no segmento da agricultura familiar. Como eu disse no início, agricultura familiar, produção de alimentos. Em tempos tão estranhos, eu queria destacar isso. A gente luta tanto na agricultura por o agricultor usar EPI, aquele que utiliza agrotóxico, para se proteger dos agrotóxicos. Mas a gente se depara hoje com essa foto aqui, numa região próxima aqui, o agricultor usando máscara. Claro, corretamente, para se proteger do vírus, mas é uma coisa bem assustadora, até um certo ponto. Agricultor de máscara, a feira aqui, que já é um aspecto mais comercial, que lida com o consumidor, mas eu diria que são os novos tempos da agricultura. Durante quanto tempo isso vai ficar, a gente ainda não sabe. Queria destacar aqui o segmento da agricultura familiar, Inicialmente, identificar bem o que é o agricultor familiar. Costumo dizer que tem vários tipos de agricultores, O não familiar, que eu vou falar mais à frente, aquele que tem um sítio, aquele que tem uma granja, aquele que tem uma propriedade, mas não vive da sua terra. Então é importante diferenciar bem isso. Segundo o decreto 9064, que regulamenta a lei 11.326 de 2006, define bem o que seria o agricultor familiar. Uma unidade familiar de produção agrária é um conjunto de indivíduos compostos pela família que explora a combinação de fatores de produção, terra, capital e trabalho, com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos e por bens e serviços, e que resida num estabelecimento local, ou seja, ele trabalha com a família, ele mora naquele estabelecimento, e facilmente a gente encontra em algumas regiões situações diferentes, ou seja, o agricultor familiar ele está de domingo a domingo na sua propriedade. Está sempre trabalhando na sua propriedade, você não precisa marcar a hora para falar com ele, nem para encontrar ele. Então esse agricultor que a gente está falando, é desse perfil de agricultor que a gente está falando. Produz alimento para a sua família, em contrapartida, supre o mercado, demandas do mercado com alimentos saudáveis. Queria destacar aqui o artigo 3º também, falando da unidade de produção. Quem é esse agricultor? Muitas vezes ele é considerado um miserável, que vive em uma propriedade pequena, com menos de meio hectare, em situação extrema. Não. Agricultor familiar não passa fome, não passa necessidade. Pelo contrário, em tempos de pandemia, aquele agricultor bem organizado, bem atendido pelos órgãos de extensão rural, ele tem sua fruta, tem sua fonte de proteína, carboidrato, tem os recursos naturais, tem água, ou pelo menos deveria ser. Então, destacar aqui no artigo 3º, e possuir a qualquer título uma área de até 4 módulos fiscal. O módulo fiscal é uma unidade diária por município, que representa aspectos econômicos daquele município. Então, um agricultor, por exemplo, em Barreiros, no IFPE Campos Barreiro, na região da Mata Sul, um módulo gira em torno de 40 hectares. Então, ele pode ter 4x4, 160 hectares. Em outros locais é menos, uma área menor, em outros uma área maior. Então você pode encontrar agricultores com mais de 200 hectares e ser caracterizado como familiar. Utilizar no mínimo metade da força de trabalho familiar no processo produtivo. Pelo menos parte da família dele tem que trabalhar. E eventualmente ele pode até contratar um trabalhador temporário. Uma época de colheita, fazer uma cerca, melhorar a propriedade. Auferir no mínimo metade da sua renda nas atividades econômicas. É comum em algumas situações a gente vê
pessoas que trabalham ou dizem que trabalham no campo e não vivem da sua propriedade. Né? Teoricamente, são agricultores que vivem da sua propriedade. Para isso, tem algumas políticas públicas, né? Plano Safra, PA, PENAI, que eu vou falar um pouco mais na frente, destinado especificamente para esse público. E ter a gestão do seu estabelecimento ou empreendimento estritamente familiar. Então a gente não está falando de um CNPJ, a gente está falando de um CPF. Né? CNPJ, no caso de uma cooperativa, onde agrega diferentes agricultores. Mas mesmo no caso de um CNPJ de uma cooperativa, né, não existe dono. Né? Todos têm vez e voz, então é um processo democrático, envolve economia solidária. Então é importante ficar bem claro esse público, né, no qual se refere a esta palestra, que é o agricultor familiar. Basicamente, nós temos dois tipos de sistemas de produção quando a gente fala em agricultura familiar. Um familiar e um não familiar. Né? Ou patronal, ou agronegócio. Eu prefiro sempre falar o agricultor não familiar e o familiar. Então, algumas características aqui a gente pode observar. Né? Eu gostaria de destacar o processo produtivo dirigido diretamente pelo agricultor e sua família. Né? Diferentemente de um grande monocultor, de um usineiro, né? De um agricultor que cultiva algodão em regiões do agronegócio do país, soja, milho. ênfase na diversificação, você não vai encontrar uma propriedade familiar com pelo menos 10 cultivos diferentes, frutas, hortaliças, grãos. ênfase na durabilidade dos recursos naturais, na qualidade de vida. Então existe uma estreita relação, quase que obrigatória, entre o agricultor familiar e o meio ambiente. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, quando eu vou destacar a questão do patrimônio. É a única terra que ele tem. Ele não pode desmatar, ele não pode avançar a fronteira agrícola, ele não pode comprar mais terra, então ele tem que cuidar daquilo que é dele. Quase que obrigatório, uma premissa obrigatória é essa. E a ênfase no uso de insumos internos, usar tudo que a propriedade oferece, o esterco, a água, né? Trabalhar com a reciclagem, a biomassa, a matéria orgânica. Né? A gente tem uma condição que diferencia o agricultor familiar do patronal, que tudo que ele não gasta é renda. Então tudo que ele não gasta é renda. Ok? E necessariamente esse contexto faz com que a agricultura familiar atenda algumas dimensões. Aqui ao lado vocês podem observar a social, a ética, a econômica, a política, a ambiental e a cultural. Todas essas estão interrelacionadas de forma multidisciplinar e transdisciplinar. Ainda destacando aqui o segmento e a importância da agricultura familiar, eu queria chamar a atenção para esse dado do último censo da agricultura de 2017, que foi publicado ano passado, em 2019, e antes desse censo teve um de 2006, então são mais de 10 anos. Então eu queria chamar a atenção, basicamente esse dado explica tudo. 77, no quadro à esquerda aqui, 77% da agricultura não familiar, ou melhor, a agricultura familiar ocupa uma área de 77%, comparado à agricultura familiar. Enquanto o número de estabelecimentos, a agricultura não familiar cai para 23%. E resumindo, é pouca gente com muita terra, no caso o segmento não familiar, né? E muita gente, muitos agricultores com pouca terra, no caso da agricultura familiar. Esse é um tema discutido que nos remete à questão da reforma agrária, para quem não entende, porque tem gente querendo terra, precisa de terra para trabalhar, para produzir alimento. E esse dado aumentou do último censo de 2006 para o censo de 2017, esse último agora. E basicamente essas áreas da agricultura não familiar, elas estão com monocultivos e com pasto. Só queria lembrar que monocultivo e pasto são pressupostos do desmatamento. Criação de animal e pecuária. A gente vai comentar isso um pouco lá na frente. Então é fundamental a agricultura familiar, essa diversificação, evitar o êxodo rural, a geração de renda, o desenvolvimento local, manter a renda naquele local, a economia circulando naquele local. Em nenhum momento aqui a gente está contrapondo esses dois sistemas de produção. Alguém pode me argumentar que a não familiar gera insumos ou matéria-prima para a indústria. Sim, gera. Há anos atrás, quando teve uma estiagem, há 5 anos atrás, para quem não sabe, o Brasil caminha entre o segundo e o terceiro produtor mundial de milho. Teoricamente, a gente tem milho para os animais. Há 5 anos atrás, quando teve uma estiagem seríssima aqui na região nordeste, se procurou milho e não existia milho. Esse milho estava todo na mão das indústrias. E uma boa parte
exportada para fora para alimentar animais na China e em outros países. É uma questão diferente, não é o tema que a gente está abordando, mas passa um pouco pela questão da segurança e insegurança alimentar. Aonde está o alimento, para quem é o alimento, que tipo de alimento consumimos, quem produz esse alimento, como valorizar quem produz esse alimento. É um pouco disso que a gente discute, é um tema bastante amplo quando a gente fala em agricultura familiar. Aqui eu queria destacar algumas peculiaridades, né, dos dois tipos de sistema de produção, o não familiar novamente e o familiar. Pela foto a gente já pode ver visualmente, né? Enquanto na foto da esquerda a gente vê um trator, uma única cultura sendo produzida, né, pouca vegetação, e diferentemente a gente observa isso na outra foto, né, uma família produzindo feijão, uma diversidade, e é isso que a gente espera da agricultura familiar. E algumas outras características importantes também têm que ser registradas. Algumas já se remetendo à questão ambiental. Né? No monocultivo a gente vê que é um sistema pobre, simples. A gente costuma dizer que é um sistema simplificado, né? Com muita entrada e pouca saída. E um sistema que necessita de muito recurso energético. E basicamente água, e combustível, insumos químicos. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo, e esse custo é muito caro, a gente vai ver um pouco lá na frente, né, e vai se relacionar com o tema palco aí desse evento, que é a pandemia, certo? Enquanto na agricultura familiar a gente observa, queria chamar a atenção para essa questão da diversificação dos cultivos e a resiliência. É um sistema que não depende de fora. Né? Nesses 3 meses, se a gente procurar na internet, procurar em alguns trabalhos, em alguns com reportagem, alguns agricultores passaram com muita resiliência por essa fase difícil, outros não. Partindo que já falamos um pouco da questão da agricultura familiar, da não familiar, né? Eu comentei sobre a lei, acho que todos estão cientes da importância desse segmento para a produção de alimentos, né? E manejo ambiental dos recursos naturais. Queria falar um pouco agora, trazer também isso para a discussão, essa relação de desmatamento, destruição, tudo isso que vem acontecendo nesses últimos 50 anos ou mais. E, como vários estudos mostram, nesses 3 meses, a relação disto com o surgimento de epidemias. Essa reportagem é uma reportagem da National Geographic. Achei interessante essa foto, muito, bem assustadora, né? E diz aqui na reportagem, enquanto o desmatamento dispara, pesquisadores alertam para o risco de novas epidemias. Perturbação dos ecossistemas é um fator principal na passagem de doenças de animais para seres humanos. Né? Isso não é novidade para ninguém, e todos sabem disso, assim como o aquecimento global. Alguns negam, outros sabem, mas não fazem nada. Países assinam protocolos que não saem do canto. A gente não vê avançar nesses temas e o tempo passa. Não sei se nesse novo momento, o pós-pandemia, teremos algumas mudanças, mas essa é a realidade hoje, se a gente for na Amazônia, for em qualquer outra região do Brasil. Outro fator importante também, que eu achei bem interessante essa foto, trazer para vocês aqui para a gente discutir essa relação, é o desenvolvimento urbano. Né? Tudo isso era mata. Assim como na foto anterior e uma outra próxima que eu vou mostrar, o desafio aqui é a gente imaginar como seria isso há 100 anos atrás. Então a gente vê que todo o equilíbrio, toda a homeostase foi quebrada. Isso tem um preço. Esse preço está sendo pago agora, pode custar mais caro no futuro, mas é importante a gente exercitar como seria essa foto há 100 anos atrás. Né? E sempre como palco de fundo a palavra desmatamento. Assim como no início eu disse, quando a gente pensar em agricultura familiar, a gente associa a produção de alimentos. Quando eu comentar aqui a palavra desmatamento, a gente associa a aumento de pasto, criação de pecuária extensiva e monocultivos. Se a gente quer pagar esse preço, é algo a se pensar. Essa foto é ótima, né? Um pouco surreal, apenas uma árvore sobreviveu, isso na Amazônia. Né? Cientistas e especialistas em biodiversidade, com décadas de experiência na Amazônia, refletem sobre as lições do Covid-19. Né? Seria uma oportunidade para aprendermos algo ou não, continuarmos do jeito que estamos. Né? Apenas uma árvore sobreviveu e eu desafio também a gente a pensar como seria, né, toda essa área com a floresta nativa. Então isso tem um preço. Essa transformação, essa reformulação da vegetação, isso tem um preço. Alguns estudos também
Achei interessante essa chamada. A caixa de Pandora do aquecimento global foi aberta e novos vírus e novas doenças estão por vir. Eu não trouxe tanta informação aqui sobre o aquecimento global, mas caminha junto quando a gente fala em desmatamento, né, que a gente chama da agricultura de alto carbono. Dióxido de carbono, óxido nitroso dos fertilizantes nitrogenados, né, amônia e dezenas de outros gases aí. Né? Esse aquecimento global, existem alguns estudos que mostram também uma relação próxima, né, de partículas virais, que as partículas virais são termoestáveis. Ou seja, temperaturas para mais ou para menos podem ativar partículas virais, inclusive remotas, adormecidas. Né? Alguns estudos falando inclusive em algumas congeladas que com aquecimento global podem ressurgir. Esse estudo aqui fala que o desmatamento no Brasil pode gerar condições para o surgimento de outras epidemias, né, com a alta densidade populacional, com a degradação ambiental e o comércio de animais silvestres, e apresenta um risco para a saúde pública. Então, tudo isso está relacionado, a gente tem que pensar nisso, né, e apontarmos para onde queremos ir. Um ambientalista renomado, o Andy MacDonald, ecologista, já dizia que o desmatamento pode ser. Tem um trabalho agora também recente que ele diz que o desmatamento pode ser um grande fator de transmissão de doenças infecciosas. Né? Quanto mais degradamos e retirarmos os habitats florestais, mais expostos estaremos às situações de epidemias infecciosas. Os mosquitos não são os únicos animais capazes de transmitir flagelos mortais aos humanos. Na verdade, 60% das novas doenças infecciosas manifestadas em seres humanos, como HIV, ebola, Nipah, todas originadas em animais florestais. São transmitidos por uma gama de outros animais, sendo em sua maioria animais silvestres. É um pouco do que é a suposta origem do coronavírus na China, né? Que veio do consumo de morcegos em mercados, etc. O McDonald's vê o valor nessa ideia. Ele fala bastante, em quase todos os trabalhos dele, ele discute essa ideia. Se conseguimos conservar o meio ambiente, talvez possamos, de quebra, proteger a saúde, afirma. Acho que esse é o lado que precisamos ter em mente. Outro desafio posto. Corroborando com o MacDonald, nós temos essa brilhante fase aqui também de outro renomado ambientalista inglês, o Thomas Lovejoy, que ele diz que a natureza nos sustenta. Nós nascemos dela. A lição aprendida com essa pandemia não é que devemos ter medo da natureza, mas que é preciso restaurá-la, acolhê-la e entender como conviver com ela. Né? De que forma? Racionalizando os recursos naturais, tendo mais resiliência, produção de alimentos e preservando, né? E convivendo com o meio ambiente, incluindo nessa convivência a justiça social. E na verdade, de forma direta e indireta, né, o sistema de produção que mais se aproxima a isso, como eu mencionei nos primeiros slides, é a agricultura familiar. Né? É a agricultura familiar. E fica a questão, né? Como praticávamos a agricultura antigamente, né? E como praticamos hoje. Que sistema queremos? A partir dessa escolha, que já deveria ter sido feita muito tempo atrás, nós vamos, partindo do pressuposto que eu já disse, né? Sistemas de produção não familiar, os monocultivos e pecuária têm uma íntima relação com as áreas de desmatamento, que destroem animais silvestres, né? E expõem partículas, diferentes partículas virais, né? Que podem vir assolar os seres humanos. E esse esquema aqui da National Geographic, em parceria com a OMS, explica um pouco disso, né? 75% das novas doenças vieram de animais. Quais são as causas? Tem até a foto, o desenhozinho do morcego ali, e da partícula viral do Covid, é um pouco da teoria que se tem dessa pandemia, da origem dessa pandemia. Sempre partindo do desmatamento, como eu disse nos slides anteriores, desmatamento por dois motivos básicos, monocultivos e pecuária, né, em busca de recurso financeiro. Queria só chamar a atenção, a gente fala tanto de desmatamento, a gente pensa na Amazônia. Queria lembrar que o Brasil tem outros biomas, né, Mata Atlântica, Cerrado, que sofrem também do mesmo mal. Mas especificamente na Amazônia, tem um cifrãozinho ali no terceiro quadrinho de cima, a questão não é somente financeira. Diferentes estudos mostram também que o extrativismo, né, das comunidades quilombolas, comunidades nativas, indígenas, né, que para cada animal que se coloca, que 1 hectare de um pasto que é aberto na Amazônia, que é desmatado
centenas de espécies, você poderia ter esse valor monetário explorando culturas nativas à base de extrativismo. A exemplo do açaí, né, de sementes, artesanato. Então a questão não é somente financeira, também é uma questão conceitual, cultural, política. Né? Alguns slides atrás eu coloquei aquelas dimensões. Então passam as dimensões que são as dimensões da agroecologia, que se relacionam com a agricultura familiar, questão da ética, da política, da economia, né? Tomadas de decisões, projetos de lei, medidas provisórias. A gente não pode se iludir que é apenas uma questão biológica, que não é. Né? Essa decisão também é política. E o quadro mostra aqui um pouco o uso excessivo de antibióticos, né? Comércio de animais silvestres. Isso tudo resulta nas mudanças climáticas, como eu já mencionei também. Então eu queria destacar isso. Né? Existe uma questão biológica. Existe um segmento importante para a transformação desse quadro, que é a agricultura familiar, mas também existe um componente político. Isso tem que ser colocado, né? Discutido, pensado, repensado, avaliado. Em cima disso, Neves e Castro argumentam que, dada a preocupação mundial crescente com o conceito de sustentabilidade, a inserção do segmento da agricultura familiar em subsistemas coordenados será mais valorizada pelo fato desse segmento fortalecer as opções ambientais e socialmente corretas, além de economicamente viáveis, foi o que eu acabei de mencionar no slide anterior. De acordo com Matei também, esses produtores, os agricultores familiares, representam uma categoria de produtores que surge em períodos diversos. Eu vou comentar um pouco de algumas revoluções agrícolas que já tivemos, com diferentes estratégias de cultivo e permanência e da sustentabilidade em suas atividades. Segal, 2010, destaca que há evidências desse impacto, né, na Amazônia, em diferentes biomas, como eu já mencionei também, em vários grupos taxonômicos de vírus, de bactérias, mas que tem sido bem documentado principalmente para aves. Né? H1N1, H5N1, são vírus que surgiram de aves. Algumas viroses também em suínos, que têm uma íntima relação com os seres humanos. Nesse segundo parágrafo aqui, as aves são afetadas por patógenos virais, bacterianos, fungos, além de agirem como reservatório de numerosos patógenos e zoonóticos. Uma das explicações do coronavírus que seria uma epidemia zoonótica, né, que vem do morcego comercializado nos mercados, como eu já mencionei também. Você tem a gripe aviária. Então, acho interessante essa palavra, reservatório de patógenos. Né? A mata existe um equilíbrio. No meio ambiente existe um equilíbrio, em cada bioma existe um equilíbrio, em cada país existe um equilíbrio, uma homeostase, como a gente diz. Né? Dentro do ecossistema natural nós temos todas as cadeias alimentares, os predadores, os consumidores. A gente tem que entender que existe o solo, existe a água, existe a matéria orgânica, e tudo isso atua de forma interligada. Quando a gente desmata uma árvore, é muito comum a gente em campo, às vezes ver o agricultor desmatando, colocando herbicida, né? Fazendo algum procedimento inadequado para limpar a área, ou mesmo queimando. Né? Na maioria das vezes ele não tem um conhecimento biológico do que aquilo está ocorrendo. Esse conhecimento ele não tem porque ninguém orientou ele. É importante ter essa lógica também. Uma coisa é o grande madeireiro, outra coisa é o dono da madeireira, é quem recebe essa madeireira e faz o móvel. Outra coisa é o agricultor que corta essa madeira. A maior parte das vezes ele tem a consciência que está fazendo algo errado, mas biologicamente ele não entende. Talvez se ele entendesse o processo fosse um pouco diferente. A gente vai discutir informação, vai discutir acesso à informação dos agricultores, educação. É uma discussão um pouco mais ampla. Bem, chegamos a esse quadro, que é um quadro conceitual, né? Um divisor de pensamentos aqui na nossa reflexão. Falei da agricultura familiar, a importância, o desmatamento, né? Essa relação intrínseca entre meio ambiente e doenças, né? Vírus, bactérias, né? A necessidade de preservação, de repensar o tipo de agricultura que a gente quer. E a gente chega na questão agropecuária, seria a grande chave hoje. O efeito estufa, e basicamente a gente tem um componente industrial, tem um componente de carro, mas o maior componente continua sendo a agropecuária. Em cima desse pressuposto, queria só fazer esse esclarecimento aqui para a gente entender um pouco melhor essa evolução da agricultura. Então nós tivemos algumas revoluções agrícolas aqui no canto da esquerda, esse quadro. O homem deixou de ser nômade, né, começou a cultivar no mesmo lugar, domesticou as espécies, né, iniciou
a partir dessa domesticação e das espécies voltado à alimentação da família. Depois ele viu que o excedente poderia ser vendido, né? Isso remota à questão da comercialização. Ele disse que ele poderia produzir um pouco mais e vender ao seu vizinho, a outra pessoa que não sabia cultivar. Então entram as questões de mercado, explica um pouco esse sistema de produção que a gente vive hoje. Né? Depois chegamos na questão dos transgênicos, seria uma outra conversa, mas eu acho que todos aqui têm uma noção do que seria o transgênico e que já seria uma realidade. Praticamente no supermercado você não vai encontrar um produto, talvez do mais simples possível, que não tem um Tzinho indicando que é transgênico. Agora, quantas pessoas sabem que aquele Tzinho significa um transgênico e o que é um transgênico, daria um trabalho bastante interessante. E a questão das commodities. Queria justificar, toda vez que a gente falar na questão agrícola não familiar, é importante destacar esse nome, commodities, né? Produtos cotados na Bolsa de Valores, principalmente produtos relacionados à agricultura. Então existe um porquê de tudo. A grande questão conceitual, quando a gente fala em agricultura familiar, né, em meio ambiente, em que rumo a gente quer seguir, é a tomada de decisão. E volto a dizer, essa tomada de decisão tem um viés e um contexto estritamente político. Político não partidário, mas político conceitual. Partindo dessas revoluções agrícolas, a gente chega a dois sistemas básicos de produção. O sistema convencional, seria o não familiar, baseado em agrotóxicos, desmatamento, como eu já expliquei, insumos, energia e uma fragilidade social. E o sistema ecológico, agroecológico, alternativo, a gente pode dar o nome que a gente quiser, que seria o sistema familiar, baseado nos policultivos, na produção de alimentos, na multifuncionalidade, tendo a família como pressuposto, voltando lá ao terceiro slide que eu falei da lei da agricultura familiar, o pertencimento à terra e a questão da resiliência. E o que eu queria chamar a atenção nesses dois sistemas, aqui nessas duas figuras, né, representadas por essas fotos, a foto aqui do monocultivo e a foto da família, que obrigatoriamente ou necessariamente o sistema ecológico ou familiar é o que mais se aproxima da sustentabilidade. Quanto a isso a gente não tem dúvida. Por isso que eu volto a dizer a questão da tomada de decisão. Que rumo queremos seguir? E essa sustentabilidade tem a ver com aquela primeira foto da apresentação da queimada e do desmatamento. Se a gente vai permanecer naquela situação ou não, se vai mudar algo ou não. Então o sistema que mais se aproxima nessa setinha amarela um pouco mais comprida, eu queria representar isso, é o sistema familiar. Daí vem a importância da agricultura familiar. Para quem imagina que é um mero segmento de agricultores pequenos que cultivam pouco. Então é importante ver esse caráter biológico da agricultura familiar. Né? Mas não apenas biológico, mas social, ético, cultural. Avançamos muito, né, comparado a 10, 20, 30 anos atrás, mas tem muito ainda para avançar, principalmente nas decisões políticas. Quando a gente fala em sistema de produção familiar, eu queria só apenas exemplificar de forma simples o que a ideia de um sistema agrícola familiar. Então eu queria destacar essa palavra em vermelho, que é a multifuncionalidade. A gente diz que é um sistema multifuncional, tem várias facetas. E aqui é um desenho clássico, a gente consegue na internet, tem vários desenhos desses. Queria destacar o que significa essa multifuncionalidade. Porque esse sistema tem um componente biológico fundamental, né, para a manutenção das matas, das florestas, do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio, né, do solo, dos animais, né, manter as doenças dentro de um habitat controlado. Então, árvores exóticas nesses círculos amarelos. Sistemas agroflorestais, as reservas do patrimônio nacional, os policultivos, árvores nativas, reserva legal, que é obrigatória, as áreas de proteção permanente. Né, isso tudo dentro de um arranjo particular da família. Isso aqui a gente não compra uma planta como se fosse construir uma casa. Isso é arquitetado pela família, junto com a família. Né? Claro, junto com a extensão rural, junto com todos os atores que compõem o desenvolvimento local. E queria destacar também que esse sistema a gente não compra pronto na loja, como se compra o sistema não familiar. Se eu for numa loja agora, eu compro um sistema de irrigação, eu arrindo uma terra, né? Eu coloco gente para trabalhar e vou ser agricultor. É isso que eu queria diferenciar bastante no início da apresentação. Esse é o agricultor não familiar. Né? A gente não percebe o pertencimento à terra, a questão do patrimônio que vai passar de pai para filho, entre a questão da juventude rural. Né? O meio rural está idoso, não tem sucessão, não sei como vai ficar isso ao longo daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Mas especificamente nesse desenho aqui, teoricamente, o agricultor aqui não passa fome. Né? Ele transita bem não apenas sobre pandemias,
mas fragilidades comerciais e outras demandas, questão de preço, né, intempéries naturais, né, presenças ocasionais de pragas e doenças, mudanças climáticas. A ideia é isso. E queria deixar claro que esse sistema, como eu disse, a gente não compra, a gente constrói esse sistema, a gente planeja e vai construindo. Né? Um sistema desse a gente planeja para 5, 10, 15, tem plantas aqui de 50 anos, de 100 anos, de 200 anos. A gente tem a alimentação da família, né? A gente tem a alimentação do meio ambiente, a gente tem toda a diversidade. A ideia é que esse sistema fosse a regra e não a exceção como ocorre hoje. Bem, partindo daquela, eu não diria uma solução, mas de um caminho, né, que seria a agricultura ecológica, né, tendo como público-alvo a agricultura familiar, sistemas mais sustentáveis. Então a gente viu o caminho, a gente viu o problema, apontamos o caminho, entendemos quem é o agricultor familiar e finalmente chegamos aqui nas consequências da pandemia para a agricultura familiar. Na verdade, uma boa parte essas consequências elas já existiam, elas só foram ampliadas em tempos de pandemia. Eu diria isso. Algumas fragilidades que permeiam a agricultura familiar já existem há algumas décadas. Mas a pandemia, como várias outras questões, vieram a aparecer de uma forma mais incisiva. Então eu queria destacar a questão da extensão rural, o acesso a políticas públicas e a comercialização. Esse tripé é quem rege a agricultura familiar. Eu tenho que ter alguém me orientando, apontando caminhos, eu tenho que ter acesso a políticas públicas, créditos, programas de comercialização e ter canais de comercialização para escoar minha produção. Eu produzo alimento para minha família, mas é claro que algumas coisas eu vou ter que adquirir. Vou ter que fazer melhorias na minha propriedade, vou ter que ampliar instalações. E a ideia é que o agricultor cresça. E basicamente essa pandemia trouxe um evento muito importante que é o fechamento dos canais de comercialização. Como exemplo, essa foto aqui, as feiras, né? Há 3 meses que as feiras estão fechadas. Feiras convencionais, ecológicas, agroecológicas, né? Inicialmente teve uma queda de demanda, depois regularizou nos próprios mercados, supermercados. E o agricultor foi bastante atingido com isso. Principalmente as feiras e as compras institucionais, que eu vou falar lá na frente um pouco para quem não está familiarizado com esse assunto, que é as compras do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, Programa da Alimentação Nacional da Alimentação Escolar. Então isso desorganizou toda a cadeia produtiva. E a questão é, em vermelho aqui embaixo, qual alternativa nós temos? Achei isso bem interessante, essa foto aqui, agricultor vendendo pela internet, né? Na janelinha verde escura aqui está escrito: quem está com saudades da feira da agricultura familiar, agora ela vai até você. Clica no link, escolha suas delícias e receba na sexta-feira no local que você escolher. Isso é bem comum em todo o Brasil, aqui em Recife, em Pernambuco também. Quase todas as feiras agroecológicas tentaram se reformular, né? Isso veio para ficar também, como várias outras e tecnologias, claro. Agora, só queria destacar que isso atende àqueles agricultores que já estavam organizados, que já tinham um mínimo de estrutura, que não é a realidade da agricultura familiar em todo o Brasil. Né? Esses agricultores organizados, entenda-se aquele, como eu disse no slide anterior, aquele que tem apoio técnico, né? Tem um extensionista ao lado, dando todo o suporte. Né? Esse aplicativo teve que ser criado, tem que ter uma produção, tem que ter uma comunicação, uma organização dos agricultores. Tem acesso ao crédito, PA e PENAI, que eu já comentei no slide anterior, que eu vou falar novamente, e a organização social. Né? A feira, quer seja por cooperativa, não sei se essa feira pode ser certificada, pode não ser certificada. Então aquele agricultor que já estava organizado, que não é, gostaria de destacar mais uma vez, não é a realidade, eu diria que ele sofreu menos, foi menos atingido. Também foi atingido. Mas comparado àqueles desorganizados, o impacto foi bem menor. E esse impacto em tempos de pandemia, eu acho que a melhor forma de traduzir isso foi numa carta que teve aqui de algumas organizações aqui no estado de Pernambuco e em outros locais do Brasil também. A gente observa isso, as organizações reivindicando algumas demandas. E queria chamar a atenção para essa carta e destacar alguns pontos, né, que refletem um pouco as dificuldades, volto a dizer, que já existiam na agricultura familiar. Como diferentes outros segmentos, né, parece que a gente está enxergando agora, na época da pandemia, vulneráveis, pobreza, saneamento, etc, etc, etc. Isso já existia antes. A pandemia veio limpar os olhos da gente para enxergar algumas coisas.
Então, carta aberta aos parlamentares estaduais e federais de Pernambuco, né? Organizações, movimentos sociais que enfrentam a pandemia relacionados à agricultura familiar. Então, a questão é como atender as principais demandas da agricultura familiar em tempos de pandemia. Na carta, a gente, voltada aos parlamentares aqui do estado de Pernambuco, a gente de Recife, a gente observa que um conjunto de organizações, redes, comissões, conselhos, fóruns e pastorais, né, se manifestaram preocupadas com o Covid, entendendo a situação, né, mas propondo algumas alternativas para esses parlamentares que venham atender algumas demandas quase que de sobrevivência de alguns locais, né, onde a agricultura familiar prevalece e não é assistida. Né? Existem relatos de no sertão, o sertão já a região do semiárido já é uma região amplamente atingida por inúmeras fragilidades. Em tempos de pandemia, a gente imagina, né, que possa ter piorado alguns aspectos. Achei interessante que a carta destaca a questão da insegurança alimentar. Eu falei já nesse tema, não é o tema da nossa palestra, mas queria destacar a segurança e a insegurança alimentar. Uma coisa é a qualidade e o acesso a produtos, outra coisa é ter a disponibilidade desses produtos, coisa que não ocorre hoje em alguns segmentos para alguns cultivos. Né? Então teve aumento de preço, agora já teve uma estabilização, mas isso já nos alerta o que pode acontecer em outras situações quando a agricultura familiar é fragilizada. Então ele diz aqui que essa situação do Covid traduz em situação de insegurança alimentar que leva à mais grave e à mais antiga doença da humanidade, a fome. Ao mesmo, e nesse contexto é importante considerar que Pernambuco tem, segundo o IBGE, cerca de 250 mil estabelecimentos da agricultura familiar, cerca de 500 mil agricultores, e que parte desses agricultores trabalham com agricultura orgânica e agroecológica. Isso é verdade, né? Colocando à disposição da sociedade alimentos saudáveis e acessíveis. A carta destaca, como naquele slide que eu comentei, sobre o PA e o PENAI, são os principais canais de comercialização hoje da agricultura, das compras institucionais. Destaca também a importância de ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar e para doação simultânea às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, que são atendidas por dois movimentos sociais importantes que fazem parte dessa carta, pastorais, ONGs e redes. Destaca também o incentivo, a necessidade de incentivo e fortalecimento à inclusão produtiva e social dos agricultores familiares, principalmente mulheres e jovens, na perspectiva de proporcionar a profissionalização e fomentar o empreendedorismo rural. Aquele slide que eu mostrei daquele link, daquele site para vendas pela internet, como eu disse, agricultor que não está organizado, profissionalizado, não tem apoio, ele não consegue iniciar uma ação daquela. Ele não consegue. Eu queria destacar aqui a importância novamente do PA e o PENAI. A gente costuma dizer que o agricultor, aquele slide que eu mostrei, aquele desenho de um sistema produtivo familiar, que eu falei a palavra multifuncionalidade, vocês devem lembrar. E aquele sistema só vai gerar renda, né, se tiver a produção de alimentos para o consumo da família e para a comercialização. E essa comercialização só vai ocorrer se existir canais de comercialização. Esses canais a gente diz que o agricultor desejável, né, ou totalmente sustentável, aquilo que não existe, mas caso existisse um agricultor numa condição de sustentabilidade extrema, até porque a sustentabilidade é uma busca, não é uma condição, ele deveria ter dois tipos de canais de comercialização. Um privado, hotéis, supermercado, feiras, etc. E o canal institucional. Esse canal institucional seria o canal básico para manter ele, até para deixá-lo menos vulnerável a pandemias e outras ocorrências. E nesse canal institucional se destaca o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma compra simultânea da Conab, né? Dinheiro em conta para o agricultor, e doação simultânea para entidades carentes. Nada mais plausível no momento atual. E o PENAI, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, né? com recursos do Fundeb. Então, essa compra deve ocorrer numa determinada percentagem, né? Até 30% da agricultura familiar. Se vocês me perguntarem se isso ocorre da forma como deveria, a resposta é não. Porque tem vários motivos também a serem discutidos. Não é o caso agora. Mas esses dois canais o agricultor tem que acessar, tem que ter conhecimento, tem que saber como funciona. E uma demanda crescente antes do tempo da pandemia e em épocas de pandemia, como operacionalizar esses programas. Além disso, tem a questão
que é uma das pautas da carta que eu mencionei no slide anterior, que é ter recursos para comprar. Nem sempre esses recursos são a contento do que deveriam ser. Então, destacar, a gente não esquecer PAA e PENAI. Sem isso, o carro não anda. Somado àquela carta que eu disse aqui, enviada aos parlamentares aqui de Pernambuco, existe também um projeto de lei e tramitando no Congresso Federal, que é na Câmara dos Deputados, que é o projeto 886 de 2020, também solicitando medidas emergenciais para a agricultura familiar em tempo de Covid. É um pacote, né, que deve incluir, por exemplo, ações de fomento à oferta de crédito, condições especiais, né, aumento dos recursos para os dois programas de comercialização que eu mencionei anteriormente, o PA e o PENAI, e soluções para aliviar o endividamento dos produtores. Uma boa parte dos agricultores familiares que têm acesso ao crédito, eles têm contas a pagar. Né? Quer seja projetos para custeio, projetos para investimento, infraestrutura, etc. Então, esse projeto está sendo discutido, né? E deve ser aprovado agora. Então, fica criado um abono destinado a feirantes e agricultores familiares que se encontram em isolamento ou quarentena em razão da pandemia do Covid. Também é uma iniciativa bastante importante. Outra iniciativa, Coronavírus, Solidariedade e Políticas Públicas. É uma ação da União Nacional de Agroecologia, da Articulação Nacional de Agroecologia, com algumas demandas que vêm a somar, né, a essas estratégias pontuais que tem em cada estado. Eu mencionei aqui o estado de Pernambuco, depois mencionei o projeto de lei, e a Articulação Nacional de Agroecologia também vem a reforçar de uma forma mais ampla essas demandas que eu volto a dizer que já existiam, já são conhecidas por todos e agravadas em tempos de pandemia. Então, nessa demanda da agricultura familiar, da articulação da agroecologia, ela destaca pelo governo federal que no mínimo 1 bilhão, né, que sejam destinados no mínimo 1 bilhão para o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e o PENAI. Como eu disse, uma boa parte dos agricultores não tem acesso a esse programa, né? Ambos ocorrem em nível municipal, a maior parte em nível municipal, demanda municipal de Secretaria de Educação. E é uma fragilidade essa articulação. Os agricultores desconhecem o programa, né? A gente pode falar bastante sobre isso em um outro momento. Uma segunda questão em relação ao acesso a esses programas, né, importantes canais de comercialização institucional, é o recurso. E muitas vezes você tem um recurso no município e a quantidade de agricultores e famílias é muito maior. Né? A articulação da agroecologia também destaca que o programa visa atender populações específicas em estado de insegurança alimentar e garantir renda para os agricultores familiares. Deve ser operado pela Conab, ele é operado pela Conab, né? e algumas empresas de extensão rural. Os alimentos devem ser destinados a órgãos da assistência social, hospitais, organizações sociais, principalmente no caso do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, atendendo a esse público e gerando recursos para a agricultura familiar, gerando renda para a propriedade. Destaco também, né, juntamente com essas demandas da articulação da agroecologia, o projeto de lei, as demandas pontuais aqui do Estado de Pernambuco, a carta enviada aos parlamentares, né, o lançamento do Plano Safra. Então, eu queria chamar a atenção para essa notícia do Contraf Brasil, que avalia que em meio a uma pandemia é preciso ir além do Plano Safra. Todos os anos é lançado pelo governo federal o Plano Safra. Se a gente pegar um gráfico, né, de 10, 15 anos para cá, cada ano o recurso aumenta. Esse ano o governo federal lançou nesta quarta-feira, dia 17 de junho agora, o Plano Safra 2020-2021, no montante de 236 bilhões de reais. Deste valor foi destinado apenas 33 bi para a agricultura familiar, com juros de 2,75, né, voltados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, né, o crédito rural. E queria chamar a atenção, eu destaquei em verde e em vermelho, de 236 bilhões, apenas 33 bi foi voltado à agricultura familiar. É um belo de um recurso a ser acessado, mas comparado com o montante voltado à agricultura, eu volto àquele início, quando eu faço a distinção da agricultura não familiar e familiar, a diferença é bem grande, já foi pior. Né? Cada ano aumenta, mas a gente vê que a diferença são algumas vezes maiores. Né? Então, de 236 bilhões para a agricultura como um todo, apenas 33 é para a agricultura familiar. Né? E os movimentos sociais e categorias de classe também reivindicam, né, que desses 33 bi, então a gente tem várias linhas de crédito
Desse recurso também saiu dinheiro para o PAA, para o PENAI, para todos esses canais de comercialização institucionais e os movimentos sociais como um todo, né, e reivindicam outras estratégias e o aumento desses recursos para a agricultura familiar. Até o presente momento não teve nenhuma operação, né, mas é outra estratégia que vem a somar com tantas outras para a agricultura familiar superar esse momento de pandemia e resolver questões passadas, que foram ampliadas, amplificadas agora com a pandemia. Destaco também inúmeras chamadas públicas, aqui entrando um pouco no mérito científico, né? Chamada de artigos para a Revista Brasileira de Agroecologia, tem alguns editais circulando. E queria destacar esse, Agroecologia, Saúde Coletiva e Ambiente em Tempo de Pandemia, da Covid-19. Mas tem um pouco a ver em cima de tudo que nós tratamos aqui, que eu comentei, né? Em várias entidades, então tem bastante coisa para a gente trabalhar ainda em tempos de pandemia relacionados à agroecologia, voltados à agricultura familiar. Bem, então acho que era isso que eu tinha que fazer, essa reflexão. Espero que tenha ajudado ao evento CONAG, né, o Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. Queria só destacar mais uma vez aquele início que eu falei, que toda vez que a gente pensar em agricultura familiar, pensar em produção de alimentos, né, lembrar que é um segmento, é um sistema de produção que mais se aproxima da sustentabilidade, essa sustentabilidade tão almejada hoje, que tem uma íntima relação com a manutenção dos ecossistemas naturais, né, que vão manter as diferentes doenças, epidemias no seu devido lugar, né, em consonância com o ambiente, como sempre deveria ser e como sempre foi, e que isso foi quebrado de tempos para cá. Espero que tenha ficado isso. E dizer que em tempos de pandemia, tudo tem um preço, né? A gente tem um preço a pagar. Alguns mais, outros menos. Todos nós estamos pagando um preço. Todos. A agricultura familiar é mais um segmento, né, particular que também está pagando esse preço. Entretanto, os pressupostos dessas e de outras pandemias estão postos. Vamos ter agora o Covid-20, o 22, o 23, alguma doença de suíno, de outro animal, né? Todos os pressupostos, os conhecimentos estão na mesa. Cabe a gente querer entender, querer ler, né? Ter a decisão política de avançar ou não. Todos esses pressupostos passam pelo ato de repensar as relações homem-natureza, que é o pressuposto da agroecologia. Eu acho que o melhor conceito que define a agroecologia enquanto ciência é repensar a relação homem-natureza. Nós temos conceitos de 5 linhas, de 10 linhas, de uma página, mas eu acho que esse define bem, é o mais claro que a gente deve ter em mente hoje. E nesse contexto, valorizar cada vez mais aquele que produz o alimento de uma forma diferenciada e tem um papel fundamental nesse sistema, que é o agricultor familiar. Né? Parte de um segmento tão amplo e tão importante que é a agricultura familiar. Obrigado a todos pela atenção.